Fala galera do Pércio, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então nós vamos dar continuidade com a matéria. Nós já vimos aí nessa quarentena aí equação geral, coeficiente angular, coeficiente linear, equação reduzida da reta. Nós vamos estudar agora um tema que já teve no aplicativo, que é sobre paralelismo. Ou seja, a gente vai estudar as retas paralelas, tá ok? Só para deixar bem claro, as retas são paralelas quando a inclinação delas tem que ser a mesma. Então olha só, eu tenho duas retas paralelas quando a inclinação dela tem que ser a mesma inclinação, ou seja, o ângulo formado entre o eixo x e a reta tem que ser o mesmo. Em outras palavras, o coeficiente angular eles têm que ser iguais, ok? Bora lá estudar, galera. Beleza? Então vamos lá, galera. Dando continuidade aqui com a matéria, a gente vai ver agora paralelismo. Isso aqui, copie no caderno, tá ok? Então, quando que duas retas são paralelas? Duas retas são paralelas distintas, isso aqui eu já explico, quando elas são distintas e quando elas são coincidentes. Então, existem dois tipos de retas paralelas. Quando a paralela é distintas, ou seja, vai ter uma longe da outra. Existem paralelas coincidentes. O que é isso? Eu tenho uma reta R e a reta S ela está em cima da reta R, ou seja, elas são coincidentes, tá ok? Ou seja, elas são as mesmas retas. Então, retas paralelas, elas não estão no mesmo local, ó. Essas duas canetinhas aqui, elas são paralelas, tá ok? Paralelas distintas. E paralelas coincidentes é quando uma está em cima da outra aqui, ó, tá ok? Mas não se preocupe que a gente vai ver como é que se calcula isso. Então, duas retas paralelas distintas formam com o eixo das abscissas. O que é o eixo das abscissas? É o eixo X. Ângulos congruentes. Vamos voltar. O que é ângulos congruentes? É o ângulo que tem a mesma medida. Assim, se ambas não são verticais, seus coeficientes angulares são iguais. Galera, se um dia você vê um gráfico onde se tem uma reta nesse sentido, paralela ao eixo Y, e essa reta aqui, ó, paralela ao eixo Y, galera, isso aqui não existe não. Por quê? Porque não, o coeficiente angular aqui, ó, lembra, tangente 90, não existe. Então as retas, para serem paralelas, elas não podem ser verticais, tá ok? Então, vamos para os exemplos. Outra coisa, galera. Se vocês verem esse símbolo aqui, ó, essas duas barras, esse símbolo aqui, ó, é o símbolo de paralelismo. Ou seja, a reta R, ela é paralela à reta S. Quando você fala que as retas são paralelas, o que tem que acontecer para as retas serem paralelas? Seus coeficientes angulares têm que ser iguais. Retas paralelas. Os coeficientes angulares têm que ser iguais. Bora para os exemplos. Então, olha só. Ele pede para determinar a posição relativa entre as retas R e S. Aí ele me deu as equações. Aqui, galera, aqui eu grifei aqui porque a equação ia ficar pequenininha aqui na linha, é por isso que eu risquei, tá? Então ignore isso aqui, por favor. Então, vamos observar aqui as equações. A reta R, ela está na equação geral ou reduzida? A equação R, ela está na reduzida. Então, olha como é simples. Deixa eu pegar uma canetinha roxa aqui, ó. Qual que é o coeficiente angular da reta R? Observe, a reta R está na reduzida. Qual que é o coeficiente angular? 3. Deixa aí. E o coeficiente angular da reta R? Linear. O coeficiente linear da reta R. O coeficiente linear da reta R vai ser o menos 2. Deixa essa colinha aí. Vamos ver agora a reta S. A equação da reta S, ela está na equação geral.
Como é que eu faço para passar a equação geral para a reduzida? Eu tenho que isolar o y. Então já que eu já vou aproveitar, vou deixar o menos 2y desse lado. O 6x está positivo, vai passar para cá, ó, negativo. E o 5, que está positivo, vai passar para cá, negativo. Agora o número que está multiplicando a variável aqui, não, menos 2, ele vai passar dividindo tanto a variável x, observe que o sinal acompanha, quanto o número independente aqui, né? Que no caso é o menos 5. Na divisão menos com menos vai dar mais. 6 é divisível por 2? Vai dar 3. Menos com menos fica mais. 5 é divisível por 2? Não. Tem algum número que divide o 5 e o 2 ao mesmo tempo? Também não. Essa é a equação reduzida da reta S. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Agora eu vou calcular o coeficiente angular da reta S. Quanto vale o coeficiente angular da reta S? 3. E o coeficiente linear da reta S? 5 sobre 2. Como ele pede para determinar a posição relativa da reta, agora vamos analisar. Os coeficientes angulares são iguais? São. Então eu sei que elas são paralelas. Existem dois tipos de retas paralelas, conforme eu mencionei. As paralelas distintas e as paralelas coincidentes. Como é que eu vou saber qual que é qual? O coeficiente angular. Meu Deus. O coeficiente linear. São iguais? Não. Como os coeficientes lineares são diferentes, elas são paralelas distintas. Beleza? Se aqui fosse o mesmo número para essa aqui também, elas seriam paralelas coincidentes, tá bom? Coloquei o exemplo 2 aqui de propósito, galera. A ideia é a mesma que o exercício 1. Observe as equações gerais das retas R e S. Observe que as duas equações estão na geral, porque está igual a zero. Ele fala se a gente pode afirmar que as retas R e S são paralelas e coincidentes. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a reta R. E vou passar para reduzida. Vai ficar o menos y é igual. O 3x está positivo, vai passar para lá, negativo. E o 7, que está positivo, vai passar para lá, negativo. O que eu não posso errar aqui, ó? Na equação reduzida, tá vendo que ele está negativo? Eu não posso ter na equação reduzida o y aqui, ó, negativo. Sempre quando isso ocorrer, você vai ter que multiplicar toda a equação por menos 1. Quando você faz isso, automaticamente o que é negativo fica positivo. E se tivesse algum número positivo aqui, iria ficar negativo. Então aqui é a reta R. Quanto vale o coeficiente angular da reta R? Vale 3. E o linear da reta R? Vale 7. Deixa aí. Vamos fazer o mesmo procedimento para a reta S. Vamos isolar aqui o y. Vai ficar menos 2y é igual. O 6x está positivo, passa para o outro lado, negativo. O 14 está positivo, passa para o outro lado, negativo. Aqui, ó, eu tenho o número que está multiplicando a variável, que é o menos 2. Então, ele vai dividir tanto o menos 6x quanto o menos 14.
Divisão menos com menos vai ficar mais. 6 é divisível por 2? É, vai dar 3. Menos 14. Perdão, divisão menos com menos vai ficar mais. 14 é divisível por 2? É, vai dar 7. Quanto vale o angular da reta S? Vale 3. E o linear da reta S vale 7. Vamos ver se nós podemos afirmar que elas são paralelas coincidentes. O coeficiente angular são os mesmos? São. Então quer dizer que elas são paralelas. Isso eu tenho certeza. Agora vamos ver se elas são paralelas distintas ou paralelas coincidentes. Para eu responder isso, eu tenho que olhar o linear. O linear deu o mesmo valor? Deu. Então eu sei que elas são paralelas coincidentes. E como que eu posso afirmar isso? Eu posso afirmar isso porque o linear da reta R é igual ao linear da reta S. Sempre quando o coeficiente linear for iguais, elas são paralelas coincidentes. Tá ok? É isso aí, galera. O exemplo 3. Seja a reta R, y igual a 2x menos 1, obtém a equação de uma reta S paralela a R, ou seja, ele me deu uma reta R, vamos supor que essa aqui é a reta R. Ele quer que eu escreva uma equação paralela à reta R, que passe por qual ponto? 1 e 4. Então eu tenho aqui a reta R, ele quer que eu escreva uma outra equação da reta que seja paralela e passe pelo ponto 1 e 4. Então, o que eu sei? Para as retas serem paralelas, o coeficiente angular não tem que ser igual? Então, qual que é o coeficiente da reta R? O coeficiente da reta R é 2. Portanto, o coeficiente da reta que eu estou procurando também tem que ser 2. Essa canetinha aqui também já era. De novo, o coeficiente da reta R, que é o que ele me deu, é 2. Como ele quer uma reta paralela, o coeficiente da reta que eu estou procurando também tem que ser 2. Tá, então eu já tenho o coeficiente da reta que eu estou procurando. Por qual ponto que ele tem que passar? Não é o 1 e o 4? Então eu vou usar a fórmula do Christopher. Eu vou usar a fórmula do ioiô mi xoxô. Quanto que vale o y do ponto? 4. O coeficiente angular 2. E o x do ponto vale 1. Sempre tenho que fazer a distributiva aqui. 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Ele não especificou qual equação da reta. É claro que eu vou deixar na reduzida. O 4 está negativo, vai passar para o outro lado positivo. Eu devia 2. Ganhei 4, fico com 2. É isso aí, galera. Acabou. O exemplo 4. A ideia é a mesma. Só que agora aqui, ó. Ele pede, determine a equação geral da reta paralela à reta R, que passe pelo ponto P. Então agora ele pediu para escrever a equação na equação geral. A única equação que nós temos aqui não é a da reta R. Então eu tenho que descobrir o coeficiente angular dela, porque ela quer uma reta paralela. Como está na geral, eu vou ter que passar para a reduzida. Então vamos isolar o y, que é o 2y aqui. Então vai ficar 2y
é igual. O x está positivo, vai passar para o outro lado negativo. E o 5 que está positivo vai passar para o outro lado negativo. Então, y é igual. Agora aqui não tem o 2. Esse 2 ele vai multiplicar tanto a variável x como o número que está sozinho. O que eu sei aqui? Qual que é o coeficiente angular aqui? Quando ele está na frente não vale 1. Então o angular aqui vale menos meio. Como ele quer uma reta paralela a R, eu sei que o coeficiente angular da reta que eu estou procurando tem que ser o mesmo. Tem que ser menos meio. Agora o que eu vou fazer? Como eu tenho o ponto da outra reta, que é o ponto P, eu vou usar a fórmula do ioiô michô. O y vale 8. O m vale menos meio. O x vale 5. Sempre tem que fazer distributivo ali, né? Vamos lá. Menos meio vezes x vai dar menos meio de x. Menos meio. Vamos fazer aqui, vai. Menos 1 vezes menos 5. Menos com menos vai dar mais. Multiplicação de fração. Multiplico o de cima com o de cima. E o de baixo com o de baixo. Eu tenho que saber que quando não tem nada aqui, não vale 1. 2 vezes 1, 2. Ele pediu para deixar na equação geral. Então eu tenho que igualar a 0. Então esse menos meio que está negativo vai passar para o outro lado, ó, positivo. O y, que já está no lugar certo, não está positivo, deixa ele aí. O menos 8 já está no lugar certo, deixa ele negativo. E o 5 sobre 2, que está positivo, vai passar para o outro lado negativo. Tudo isso igual a 0. Aqui, galera, que vem a parte chata, porque você vai ter que somar isso aqui, ó. Então vai ficar meio de x mais y. E agora, como é que você faz para você somar fração? Galera, você vai ter que fazer o MMC aqui. Então você vai pôr 1 embaixo. Qual que é o MMC entre 1 e 2? Vai ser o 2. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes menos 8 vai dar menos 16. 2 dividido por 2 vai dar 1. 1 vezes 5 vai dar 5. Agora sim você soma. A resposta final vai ser meio de x mais y. Menos 16 com menos 5 vai dar menos 21 sobre 2 igual a 0. Acaba aqui, galera. Essa é a equação geral da reta paralela à reta R. E passa pelo ponto 5 e 8. Eu sei, esse aqui é o mais difícil, mais treta. Eu vou passar mais um exemplo desse e a gente para por hoje, tá ok? Aqui, ó, é meio de x mais y menos 21 sobre 2 igual a 0. E o mais difícil que pode cair, o que ele pede? Ele me dá dois pontos, A e B. Ele quer que eu escreva uma equação paralela a AB que passe pelo ponto P. Como eu tenho dois pontos da reta que eu quero que seja paralela a ela, eu vou calcular o coeficiente angular dela. Isso aqui nós já vimos. Então vai ficar que o M é igual. O YB vale 4. O YA vale 3. O XB vale menos 1. E o XA vale 0. 4 menos 3 dá 1. Menos 1 mais 0 vai dar menos 1.
E 1 dividido por menos 1 vai dar menos 1. Como eu quero uma equação paralela, então o m que eu estou procurando vai ser o mesmo aqui também. Vai ser menos 1. Como eu tenho o coeficiente angular e o ponto P, eu vou fazer o ioiô mi xoxô. O ioiô mi xoxô. O y do ponto P vale 5. O coeficiente angular é menos 1. E o x0 vale 3. Tem que fazer distributivo agora aqui, ó. Menos 1 vezes x vai dar menos 1x. Menos 1 vezes menos 3 vai dar mais 3. Como ele não especificou qual equação que é para deixar, eu vou deixar na reduzida. O 5 está negativo, vai passar para o outro lado positivo. 3 mais 5, 8. É isso aí, galera. Aqui ele não me deu a equação da reta. O que eu tinha que fazer aqui primeiro? Encontrar o coeficiente angular. De novo, ele não me deu a reta, ele me deu 2 pontos. Tive que encontrar o coeficiente angular primeiro. Como é paralela, os coeficientes têm que ser iguais. E aqui eu fiz o ioiô mi xoxô normal. É claro, qual o exemplo que é o mais difícil? Quando o m aqui, ó, dá fração, galera. É um pouquinho chatinho, porque você tem que fazer distributiva. E talvez tenha que fazer o MMC. Tá ok?